bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais um Pô de Pedra Podcast. Não é isso mesmo, Brunão? Mais um episódio, galera. Sejam bem-vindos. Episódio de hoje muito especial, hein? Hoje a gente tem um conteúdo de qualidade, como sempre, né? A gente está com um convidado super especial aqui, que vem falar de um assunto sério, mas ao mesmo tempo muito necessário, muito importante. Nós estamos aqui com a presença do doutor Henrique Arruda, da Arruda Holdings. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Me sentindo em casa. É um prazer receber você aqui para esse programa especial. O nosso programa aqui, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. O nosso público central aqui é a galera da pedra, o pessoal que trabalha com pedras naturais, com rochas ornamentais, com mármore, granito, quartzito, pedra-sabão, cristal, dolomítica, ardósia e mais o quê? Muita coisa, pedra amarroada. Pedra amarroada. Você que é da pedra. Você que arrancou a pedra aí na pedreira, você já é nosso cliente aqui, nosso ativo aqui. Se você é das antigas, então você está gostando, você está aqui porque você está curtindo o conteúdo. Se você está chegando agora, já sabe, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo aqui, porque ele é muito especial para nós e a sua presença aqui nos brinda de maneira muito especial. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Henrique Arruda sobre um assunto muito instigante, para dizer o mínimo, né, Bruno? Instigante. Isso daí, é um assunto que muito se fala e pouco se sabe, né? Maneira geral. Esse negócio aqui é mais ou menos como um homem precisar em algum momento visitar o urologista lá. Uma hora ele vai chegar, né? Uma hora ele vai precisar. O negócio, a necessidade dele vai bater nas portas e ele vai entender que tinha que ter pensado nisso antes, né? Não é verdade? É mais ou menos por aí. Uma hora alguém vai esbarrar com a necessidade ou com um assunto relacionado a holdings, não é isso? Isso aí. Primeiramente, boa noite, Bruno Ramos, Bruno Guiotto. Boa noite. São dois Brunos aqui, tranquilo. Só lembrar do sobrenome, o papelzinho tá ali. Bem falado, bem falado. Realmente, o urologista, existe aquele preconceito. Inclusive, eu estava conversando com um cliente esses dias e ele estava precisando investigar e ele falou, doutor, você não vai encostar. Faz todos os exames que você quiser, mas eu identifiquei um negocinho, me dá remédio, mas você não vai encostar. Por um lado ele está errado, mas os exames de imagem hoje, que ele até se submeteu, deram um diagnóstico tranquilo, mas é por aí. O assunto de holding, ele é, de fato, algo que para o brasileiro é relativamente novo, né? E a gente vai, com o tempo, criando A grande verdade é que o brasileiro precisa ter o costume de pensar um pouquinho sobre o futuro, né? O futuro. O brasileiro é muito imediatista, o brasileiro ele não pensa nas consequências, a não ser quando chega. E o nosso trabalho principal não é só executar serviço, mas é trazer informação. Então, tá num podcast desse, essa oportunidade é maravilhosa para a gente estar trazendo um pouquinho de informação para o brasileiro aí, principalmente para o nosso público, que é o público ligado à pedra. Doutor Henrique, a nossa pegada aqui é falar, promover o setor da rocha ornamental, ao qual nós fazemos parte. A gente tem tido a oportunidade aqui, o privilégio de entrevistar pessoas de várias matizes, de vários assuntos, de várias profissões, e a ideia é essa mesmo, né? É nós levarmos entretenimento, informação, conteúdo de qualidade para a pessoa que é do ramo da pedra, né? E especialmente, mas também falar com todo o Brasil, com pessoas da língua portuguesa que estão espalhadas pelo mundo, né? Brasileiros ou não, mas pessoas que precisam tirar um tempo para poder pensar em outros assuntos, né? Que não só rocha. Diga-se de passagem, a vida de quem trabalha integralmente com a rocha ornamental, ela é uma vida muito industrial, né? É um cara que bate ponto, que chega às 7 da manhã, vai embora, né, 5 da tarde, 8 da manhã, 6 da tarde. É um cara que fica dentro de uma demanda ali corporativa e ele realmente, mesmo, independente do nível do cara, se ele é empresário, se ele é vendedor, se ele é um operador de qualquer área que seja, mas ele é um cara de jornada, né, de trabalho. Então, quando a gente pensou nesse produto aqui, que está em franco crescimento, em franca expansão, com todo o apoio, com toda a estrutura, com todo o trabalho aqui de back office aqui, de background aqui da nossa equipe, né, do Ricardo, Leron, Sérgio. Fantástico, inclusive. E a galera toda. Então a gente pensou em criar
uma ferramenta que gere conteúdo. A gente tem bastante liberdade para falar com as pessoas aqui. Eu queria pedir, Ricardo, eu sei que eu pedi aqui de improviso, se você pesquisar talvez no Google aí ou em qualquer outra ferramenta aí, deixa aqui, coloca pelo menos por alguns instantes a palavra holdings, porque é uma palavra de pronúncia complicadinha, né? Você enrola um pouco a língua para falar, né? Um inglês meio da Inglaterra, né? Aquela coisa meio britânica, tá? A palavra que eu estava procurando, um inglês meio britânico, mas é uma palavra que é de origem inglesa. Eu queria que, antes de mais nada, a gente explicasse para o nosso público o que é hold. Vamos falar do conceito da palavra e o que ele representa no mercado aí. O senhor que é advogado e se habilitou. O senhor é pelo respeito, né? E depois desse episódio, todo mundo vai ficar especialista em hold. Vou chamar vocês de senhores. Então. Pode ficar à vontade. Então tá bom, senhor Bruno Ramos. Henrique Arruda, vamos lá. Se você puder botar a palavra hold aí, vamos falar um pouco. Por que você é advogado e por que você opera hold? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que posso contar um pouquinho da minha história. Com 17 anos, eu, influenciado por um primo que morou comigo, eu fiz cursinho para medicina e passei. E aí comecei a cursar o curso, aí para desespero da minha mãe, que eu acho que está chateada até hoje, já estou com 48, eu desisti e fui fazer direito. Então eu entendia que eu gostaria de estar conversando, de repente pela idade ali, eu não entendia como os caminhos da medicina, mas fui para o direito e até hoje estou muito feliz. E eu já tive várias experiências, fui assessor jurídico do Tribunal de Justiça, já advoguei para grandes escritórios que começaram lá em 2002 e hoje estão aí enormes em Vitória. Sempre tive um apreço especial para a área tributária, para a área empresarial, dei aula, inclusive, muitos anos, lá para 9º, 10º período, e pela experiência de ter tido um escritório bem concorrido. Por que ter tido? Porque antes eu era um advogado que advogava muito para partido, para várias empresas. Tive a oportunidade de advogar para o seu Camilo aqui, através do Dr. Marlilson, que era o diretor jurídico na época e contratou o nosso escritório, para grandes empresas. E hoje eu estou muito especializado, até por devoção, até por uma paixão pela família brasileira, pela estruturação de saídas e possibilidades para a gente pagar menos imposto. A grande verdade é que o lado financeiro do nosso trabalho ele é muito importante, ele é muito significante para as famílias, porque eu acredito que tudo que a gente vai fazer na vida deve envolver calculadora. Existem custos, né? Existem, o que eu gosto, quanto eu ganho, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, e meus filhos, né? O que vai ser deles caso eu falte e tal. E holding, né? Como você perguntou, a palavra holding, H-O-L-D-I-N-G, ela vem do inglês, significa, vem do verbo to hold, que é segurar, que é manter, né? Que é deter. E a nossa intenção aqui, no final, é guardar patrimônio. Tá? Então, a gente precisa guardar patrimônio para quê? Para ter segurança, né? A gente precisa pensar nisso para quê? Às vezes, uma pessoa que trabalha no ramo de pedra, né? De granito, de mármore, não é muito a minha área, e hoje eu tenho coisa para aprender com vocês, ela trabalha muito. O brasileiro, como empresário, uma das coisas que eu aprendi nos meus 25 anos de profissão, ele é uma pessoa que trabalha muito. Ele simplesmente vai fazendo as coisas, vai fazendo, e aquilo vai crescendo. Só que o brasileiro, ao contrário de outras culturas, ele constrói a empresa dele, a atividade dele, em forma de pirâmide invertida. E aquilo, quando cresce, toma proporções bem grandes, né? Aquilo vira uma pirâmide, só que com a ponta encostando no chão. Aquilo vai cair para um lado ou para o outro. E essa falta de cultura de assessoria jurídica, assessoria técnica, assessoria contábil, pensar no problema antes dele chegar, é uma realidade brasileira. Tá? E parte dessa realidade é o quê? O empresário, às vezes o vendedor também está ali arriscando o tempo dele, né? Ele às vezes vai investir em viagens, em material, e ele não pensa que existe um risco nisso, né? Afinal, ser empresário é você arriscar o seu tempo, o seu patrimônio, e ninguém pensa em guardar. Mas é possível guardar e se livrar do risco? É exatamente isso que a gente faz.
né? A pessoa vai construindo patrimônio e a gente tenta guardar, saindo do risco e economizando dinheiro. Rapaz, inclusive, só fazendo um adendo aí para subsidiar a sua fala, a gente nunca viu, como agora, tantos acidentes aéreos, né, de aeronaves de pequeno porte. Então, quando você vai ver lá, agora no final do ano foi uma pandemia, né, Brunão? 2024 foi o pior nos últimos 20 anos. E aí, cara, você vai ver lá, caiu helicóptero não sei aonde, caiu avião não sei aonde, caiu avião monomotor, não sei o quê. Blá, blá. Aí você vai ver, cara, famílias inteiras de empreendedores, né? Uhum. Que pena, que pena. Minha solidariedade aqui, só de pensar nesse assunto a gente se entristece. No Natal, né? eu fui para Goiás, minha família é de Goiás, né? Na verdade, eu tô aqui em Vitória, no Espírito Santo, há 43 anos. Já tenho green card capixaba já. Mas a gente pegou 2 voos para ir, 2 voos para voltar, e no meio da viagem caiu 2, 3 aviões. E eu querendo falar com a minha esposa, eu não tive coragem de falar para ela. E eu também preocupado. Quando chegou em Vitória que eu toquei no assunto, né? Já tinha 5 quedas já. Né? Então, assim, e você vai ver, são empresários, a maioria deles, eu acho que quase que a totalidade, né? De empresários com famílias e grandes produtores, grandes empreendedores, porque com certeza tem patrimônio, tem um legado ali produtivo, industrial. E você que é empresário, que está ouvindo a gente, meu amigo, mas isso eu não vou pensar, isso é mau agouro, eu vou pensar nisso, eu vou atrair problema. Meu irmão, eu tenho certeza que ninguém estava pensando nisso na hora ninguém acha, que a fatalidade chega, né, meu amigo? É o legado. Eu penso, inclusive, que isso é uma responsabilidade com as pessoas envolvidas na operação, com os clientes, né? Você ter uma sucessão planejada, isso é uma coisa que a gente também, é um dos escopos do nosso trabalho. Poxa, eu sou dono da empresa, eu faço aquilo crescer e de repente na minha falta vai acontecer o quê? Mas vamos imaginar que nós estamos falando para um público leigo aqui. Perfeito. Então vamos tentar, a gente já entrou na responsabilidade. Vamos lá, a hold é segurar, e aí você falou patrimônio e você cadenciar a forma de organizar a estrutura do negócio, é isso? Vamos lá. Vamos falar de maneira bem didática mesmo. Bem didática. Basicamente é o seguinte, as pessoas elas costumam deter patrimônio na pessoa física. Né? Eu compro, está no meu nome. Se elas têm uma pessoa jurídica na qual elas vão ter o patrimônio dentro da pessoa jurídica, existe uma coisa que pouca gente pensa. Peraí, a pessoa jurídica ela tem riscos. Quais são os riscos? Vários. Riscos fiscais, riscos tributários, riscos do próprio negócio, riscos ambientais, riscos trabalhistas. Aí eu vou estar trabalhando, gerando riqueza, procurando gerar um benefício para a sociedade, recebendo por isso, e eu construo patrimônio. Eu vou deixar dentro da empresa e, de repente, um óleo que caiu ali no manancial gera uma multa de 2 milhões, um crime imprescritível, e você não se preparou para guardar pelo menos uma parte, né? Para sua família, para sua esposa, para seus filhos, né? Isso é muito importante. E outra, se eu deixo na minha pessoa física, não, vou botar na minha pessoa física. Quanto custa uma transmissão de patrimônio de uma pessoa em inventário para os herdeiros? Custa uma fortuna. Né? O cálculo é até, de certa forma, rápido. Eu tenho ITCMD, eu tenho advogado, eu tenho custos judiciais, custos cartorários, e se eu não tiver dinheiro, às vezes, para pagar uma conta de 500 mil, de 1 milhão, por exemplo, um patrimônio de 5, 6, 7, 8, eu vou ter que vender um imóvel. Quem é que compra imóvel no valor de mercado, no valor cheio? Ninguém. Existem fundos de investimento especializados em comprarem direitos hereditários com retorno entre 27% a 30%. Olha a quantidade de retorno que um fundo especializado vai lá, paga os herdeiros que estão brigando, que às vezes tem muita burocracia, através de um corpo jurídico analisa os riscos, eles compram, resolvem o problema com dinheiro, afinal eles têm dinheiro, têm corpo de advogado e ficam com o benefício da venda. É até injusto, Eu não concordo com a carga tributária do Brasil. Um dos meus lemas é evitar que o brasileiro pague muito imposto de forma 100% legal. E quando você estrutura isso numa empresa em formato de holding, porque tem algumas coisas interessantes que eu vou falando. Uma empresa, às vezes, para deter patrimônio e funcionar como um conceito de holding, que é transferir para a próxima geração com segurança, com economia, sem brigas entre os familiares,
ela não precisa ser necessariamente uma holding, né? Poxa, de onde você tirou esse assunto, Henrique? Então tem uma coisa bem prática aí que eu até sugiro para as pessoas pesquisarem. O STF julgou no dia 7 de novembro de 2024, recente, a repercussão geral de um tema, ou seja, o que é isso, né? A gente é o STF, nós três aqui. Então a gente vai julgar um tema. Qual é o tema? A gente vai julgar se as empresas com atividade imobiliária... O que é atividade imobiliária? Locação, compra e venda, arrendamento. Eu tenho um imóvel próprio, eu vou alugar, né? Às vezes eu consegui pegar um apartamento, vou alugar. Se eu alugar hoje com KNAI imobiliário, eu pago ITBI na integralização desse imóvel. Só que a Constituição dá imunidade para a integralização de patrimônio. Então eu crio uma empresa, boto o patrimônio e não pago ITBI. Olha aí, a primeira vantagem que, né, mais técnica aí, eu tenho imunidade do ITBI. É a lei que dá isso, é a Constituição. E o STF ele julgou que todas as empresas com KNAI imobiliário não vão pagar ITBI. Ele não julgou isso ainda, ele julgou a repercussão geral. Nós vamos voltar isso aí. Mas quando a gente votar, vai valer para todo mundo. Combinado? Combinado. Então, no dia que for publicada essa decisão, no outro dia, o brasileiro pode se preparar para não pagar ITBI com KNAI imobiliário, o que hoje paga. Tá? Hoje, paga necessariamente? A gente tem imunidade constitucional. Mas é automático, as prefeituras aceitam? Não, elas brigam pra caramba. E um dos nossos trabalhos é fugir disso daí. Outro encargo muito grande. Esse é o municipal. O estadual vem com um também. Não sei se eu posso ir falando tudo. Vai falando, eu tô ouvindo. O ITCMD, né? O que é o ITCMD? Imposto de transmissão, causa mortes, um fato gerador. Morreu o inventário, ITCMD. Ou doação. Doou em vida, a pessoa não pagou nada, doação. Esse imposto no Brasil inteiro, quase no Brasil inteiro, ele tem um valor de 8%. Alguns estados já têm progressividade. A reforma constitucional da reforma tributária de 2023, ela obrigou os estados a terem progressividade. O que é isso? Vai cobrar 8% dependendo do valor. Poxa, 8% não é barato, mas se você for olhar, pesquisar rapidinho, o Brasil é um dos mais baratos do mundo. Tá? Os Estados Unidos têm uma alíquota progressiva, mas que pode chegar a 40% do patrimônio. O Japão é 55%. Isso é até um estímulo para a economia. Eu vou colocar patrimônio dentro de pessoa jurídica. Quem é que gera emprego e renda numa nação? São as empresas, são as pessoas jurídicas. Então eu vou deixá-las fortalecidas. Por isso que eu vou dar a imunidade do TBI. Por isso que eu vou estimular, eu vou aumentar a carga de ter imóvel em pessoa física e vou fazer com que as empresas tenham força, tenham lastro econômico, né, para poder gerir suas atividades. E ainda tem outra, né? Se você tem um imóvel lá no seu imposto de renda, né, e você vai vendê-lo, né, ou você vai sucedê-lo, né? O seu pai morreu, você tem uma herança, aquele imóvel estava por 100 mil reais, hoje vale 1 milhão. Aparece um número aí entre 100 mil e 1 milhão, que é 900 mil. A Receita Federal que estava lá quietinha, porque o Estado cobrou ITCMD, o município cobrou ITBI, a Receita Federal falou, ops, agora é minha vez. Eu identifiquei um ganho de capital, eu vou te cobrar imposto de renda sobre ganho de capital e a alíquota é 15%. A alíquota em sucessão ela é travada em 15%, ela é progressiva, vai até 22,5%, dependendo do valor do ganho. Mas em sucessão, ela é travada em 15%. 15% de 900 mil, só fazer a conta aí. Dá quase 150 mil. Então é muito dinheiro. Então vamos lá. Agora vamos trazer isso para o cidadão, como eu gosto dos apelidos que aquele menino lá do Pânico cria, o Emílio Surita. Vamos agora transcrever para o afegão médio. Ele brinca assim, beleza, né? Vamos lá. O cara é empresário. Vamos pegar aqui um caso muito comum em Cachoeiro. O cara era caminhoneiro e ele abriu uma empresa de granito. Tem história real. E isso é história real. Vamos trazer aqui para você, meu amigo. Beijo para você, meu amigo caminhoneiro que venceu na vida ou que montou frota de caminhão. E esse cara vai lá, não faturava nada, era assalariado, era comissionado. Esse cara, de repente, começa a faturar 1 milhão por mês, depois 2 milhões por mês, depois 5 milhões por mês. E esse cara progride de vida, obviamente, e ele constitui patrimônio. Ele compra a indústria dele, compra uns terreninhos, faz negócio, troca em pedra lá, faz galpão, etc e tal. Então, chegou no momento da vida aí, depois de 10 anos de trabalho, ou 15, esse cara hoje tem a indústria dele comprada, que vale milhões. O terreno é dele? O
terreno é Esse dele. terreno tem que estar em nome da empresa ou em nome da família, de forma que eu segrego. Aí começa a ter Isso essa aí. Não, mas reflexão. eu vou te passar a palavra pra gente organizar a vida desse cara. Eu tô trazendo o fato real pra você explicar como que a Hold organiza isso. Então esse cara tem uns 5 lotes, uns 10 apartamentos que ele comprou em negócio, Uma casa Tá- de praia. uma casa de praia e tal, tá tudo no CPF dele aquilo lá, ou tá no da empresa, uma frota de carro aí, 10 carretas aí, cada uma vale, sei lá, 100 mil, então já vai dar 1 milhão. Então ele tem vários patrimônios, metade, um bocado tá no CPF, outro bocado tá no da mulher, aí o contador dele orientou ele ter uma empresa por Simples, essa empresa também já tá cheia Estourou. de estourou, Nome da aí, sogra. aí nome do a sogro. sogra, aí ele pega um cunhado vi. lá e abre o CNPJ, aí ele bota um prestador de serviço, ele faz ali um ecossistema de negócios e tem ali uns 5 a 6 CNPJs vinculados a ele. Ele pegou uma representação de um produto tal, aí abriu um CNPJ para operacionalizar aquilo. Então ele está gerando renda de vários pontos, tem uma renda pessoal aí de uns 300 mil por mês ou mais, só para ilustrar, né? Tá bom, 300 mil tá bom, né? Tá bom. Tá bom, Serginho? 300 mil para ilustrar, Eu tá bom, joguei né? na cena para Por ver se eu mês. ia ter esse rendimento. Bom, e aí esse cara tem esse patrimônio, tem essas vários imóveis, porque a gente fala de hold muito de imóvel, né? Então eu quero que você dê o exemplo prático. Eu pintei o cenário aqui. É a sua realidade, não é? Você chamou a sogra, chamou o sogro, botou um CNPJ no nome do sogro, chamou o sogro para tocar uma frente do negócio. Em primeiro lugar... Como é que a gente organiza a vida? Então, em primeiro lugar, eu faço um alerta para quem tem esse tipo de estruturação. De que configuração. sabe, de configuração que sabe que tem que mexer, mas fica procrastinando. Protelando. O brasileiro é assim. Hoje, os meios de fiscalização eles são muito avançados. A Receita, se ela quiser, ela pega operações interligadas de valores baixíssimos. Por que ela não faz isso? Por falta de gente, falta de braço mesmo. Então ela costuma ter um target. Se ela pudesse, ela taxava até o Pix, né? Se ela pudesse. Se ela pudesse. Seria para tudo e para todos. Exatamente. A Receita, o Estado quer taxar, tanto a nível federal, estadual e municipal. Cada um quer o seu. Olha o que fizeram com o Silvio Santos aí. 400 e poucos milhões numa empresa, uma offshore em Bahamas. Lá existe uma previsão, uma cláusula chamada joint tenancy que você transfere para os herdeiros e não tem custo. Gente, não é lei do Brasil não, é lei da Bahamas. Tá? E aí ele morreu e transferiu para os filhos. Os filhos foram trazer o dinheiro e o Estado de São Paulo querendo cobrar. E tá errado. Precisa de lei. Ele não tem lei. E a família teve que depositar o dinheiro para conseguir recorrer e levantar o resto. Então um caso real do que você está falando. Não é exatamente parecido com o seu, mas eu estava uma vez num restaurante muito chique lá de Vitória, estava de terno, fui almoçar com alguém que me apresentou alguém e tal. Essas coisas de advogado. De network. De network. A pessoa, inclusive, virou minha cliente. Aí eu sei que em determinado momento ela foi receber outra pessoa, eu fiquei numa área fumando charuto. Eu gosto de fumar charuto, você já sabe. E aí tinha um senhor sentado, não estava vestido de acordo com o ambiente, simples, um chinelo. E eu não tenho preconceito, eu fui criado, né, para conversar com todo mundo. Aí puxei assunto com ele, estava ali, conhecia uma das pessoas. Eu falei, tudo bom, tá, o senhor é daqui? Não, eu sou de, não sei. Cara, ele falou o nome do interior, mas eu não lembro agora. Aí, pô, mas você trabalha com o quê? Não, eu tenho uma transportadora. Eu falei, legal, mas você é caminhão? Quantos caminhões você tem? Eu falei, 100. Você opera a sua empresa diretamente, ou seja, você contrata os motoristas? É a mesma empresa que faz. Mas como é que você administra o risco aí? Porque de vez em quando vai acontecer um acidente, alguém pode se machucar, você vai perder carga, vai ter carga roubada. Você realmente nunca pensou assim em ter esses caminhões em uma outra empresa, continuar com essa operação esvaziada de patrimônio para que o risco do seu negócio fique mais controlado? Porque se essa empresa falir, você pelo menos tem um patrimônio de outro lado. É óbvio que você pega empréstimo, você vai ter que dar garantia e tal. Isso é gestão de risco. Boa. Se eu tenho eu falei isso com uma pessoa muito simples e eu contribuí, né? Realmente todo mundo eu quero falar sobre isso. Um outro caso real. Muito perigoso dessa operação que você falou, dessa configuração, desse formato. O Tribunal de São Paulo julgou, né? Então um desembargador de São Paulo julgou um fato real. Era uma família que fez uma doação para os filhos em 1998, de uns 4 imóveis. Só que o pai continuou na gestão do imóvel, não pagava aluguel, a empresa ficou ali, ou seja, fez uma doação para os filhos, era dos filhos. Em 2014, esse pai contraiu uma dívida bancária.
Essa dívida, ela foi alta e não foi paga e o pai morreu logo depois. Então, os credores, né, o banco e mais os credores da operação, a empresa até continua, mas não com a mesma pujança, né, porque o pai realmente era a mola propulsora do negócio, começaram a cobrar e foram assim em cima dos bens dos filhos. Precisaram perder algumas fases processuais para uma empresa de cobrança especializada assumir, e ela entrou com uma ação pedindo a desconsideração jurídica da personalidade da empresa, né? Famosa DPJ, desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 50 do Código Civil. Ok. Só o fato do pai utilizar o imóvel, e não tem data prevista nesse artigo, é só a ocorrência, o fato dele utilizar, o juiz simplesmente desconsiderou e mandou os imóveis serem vendidos para pagar a dívida. Tá, então o ele tinha de 20 anos antes. Então, mas ele tinha dado o imóvel como garantia, é isso? Não, senhor. O imóvel livre e desembaraçado. Curioso. Mas eu quero. Tecnicamente, a decisão é muito bonita de se ler. Alguns advogados, como eu tenho um relacionamento muito grande com técnicos, né? Advogados, contadores, pessoas experientes, eles falaram: mas isso aí não vai prosperar. Mas está prosperando. Então tem que tomar cuidado, tem que tentar se calçar. Assim, quando a gente faz uma holding, por exemplo, dependendo do risco que a pessoa tem, a administração familiar não pode estar na mão do gestor do risco. Então, eu queria esmiuçar. Não sei se tá você me perdoa. Não, tá. A sua fala tá muito compreensível para mim e para o Bruno, e acredito que para todo mundo aqui. Eu não quero pagar de burrão, não. Mas eu só quero organizar um pensamento que é o seguinte. Voltando para aquele exemplo que eu dei da bagunça, porque Perfeito. Isso é muito comum. O cara tem esses CNPJs todos e tal. Você chega para fazer uma reunião, a primeira reunião com esse cara, e você vai conduzir, você já entendeu, pelo tudo que você já falou, que uma hold é aplicável para garantir, para preservar o patrimônio e para, em subsequência, ajudar a economizar em pagamento de impostos pelas essas transferências e tal. Explica para o nosso pessoal aqui, para nós, o que é a hold propriamente dita. É um CNPJ constituído e a gente vai transferir tudo para lá. É um modelo de um contrato social, é um KNAI que está lá. Explica, vamos falar de maneira bem beabá mesmo. O que é essa simples. Tal dessa hold? Vamos lá. A holding é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Boa. Que ela é criada para que a pessoa física passe o patrimônio, os bens e direitos, não é só imóvel, para essa pessoa jurídica. Então, ela vai deixar de ser dona, no imposto de renda dela, ela deixa de declarar, por exemplo, propriedade de imóveis para declarar a propriedade de cotas. Isso resolve o problema? Não, não resolve o problema ainda. A gente quer economizar dinheiro, então a gente tem que transferir para a próxima geração. Como é que transfere isso? Se for através de uma pessoa jurídica só, se não for uma estruturação mais complexa societária, dependendo do volume de patrimônio, dependendo das características da família. Tem gente que é conservadora, Henrique, eu quero pagar, mas eu quero fazer de um modo seguro. Porque uma coisa é você pagar o ITCMD na doação de cotas, outra coisa é você ir para inventário e precisar pagar advogado de inventário, custos judiciais, ficar sujeito à regularização de todos os imóveis. Quando tem litígio familiar, isso é uma bronca, né, bicho? Perfeito, eu falei de economia. Você foi na questão, adivinhou o que eu estava pensando, e a gente nem conversou sobre isso. Outra coisa, se eu transfiro patrimônio, cotas nesse caso, então quem é dono dos bens? Uma pessoa jurídica. Se eu transfiro cotas para os filhos, eu não quero que eles briguem. Então, a gente, numa estruturação de holding, a gente usa, na maioria das vezes, o modelo limitada, né? Que ele é mais barato, mais simples. A forma de sociedade anônima, ela é mais complexa, um pouco mais cara de se manter. E aí, quando eu transfiro para pessoa jurídica limitada, eu posso utilizar, de acordo com o próprio Código Civil, de forma supletiva, é até a palavrinha que está escrito lá, a lei de SA. Então, eu tenho a limitada utilizando o regramento de SA. E nela, lá no artigo 118 da lei de SA, está escrito que será observado o acordo de sócios, complementando o contrato social. O que isso quer dizer? Responde a sua pergunta. Então, um fato real. Eu tinha 3 herdeiros lá, o pai vivo, e a gente foi fazer reunião sobre acordo de sócio. Então tá lá o pai e os 3 irmãos discutindo o que ia fazer com 15 milhões de patrimônio do pai. Tem até que tomar cuidado com os detalhes, caso eles vejam, para não saber de quem que eu estou falando. E aí esses 3 irmãos, a primeira reunião durou 3 horas, e o pai lá, de certa forma, fazendo o que ele queria fazer isso mesmo, mas, poxa, meus filhos estão discutindo o que eles vão fazer com um negócio que não é deles ainda, exatamente. Mas tem que fazer agora.
Aí teve uma segunda reunião, 2h30. Na terceira reunião, o pai não veio, tá? E aí eu cheguei para eles... O pau cantou. Hã? Aí o pai não veio, o pau cantou. Mais ou menos por aí. Aí eu cheguei para eles e falei, vem cá, pessoal. Tudo 40 anos. 36, 38, não posso dar detalhes. Vamos lá. Aí essa turma sentou na minha frente e eu falei, pessoal, o negócio é o seguinte, eu sou amigo do pai, além de meu cliente, virou meu amigo. Vai demorar, mas vai chegar a hora dele e tomara que ele vá na ordem natural, que eu esteja aqui ainda e eu vou no enterro. Eu vou lá, vou despedir, vou abraçar vocês. A gente vai curtir o luto, tá? O luto a gente vai curtir. Só que vocês não vão brigar por patrimônio, porque a gente vai resolver hoje o que tá faltando de detalhe. Aí todo mundo se tocou, falei, pô, peraí, né? Vamos lá. Mas vem cá, 15, 5 para cada um, aí se eu quiser sair e não tiver dinheiro, porque vocês têm que pagar parcelado, eu posso tirar um imóvel. Aí eu tiro um imóvel de 4 milhões, por exemplo. E aí os dois, peraí, não, você tira um imóvel de 4, mas se você vender por 8, você tem que dividir com a gente. Aí eu falei, peraí, mas e se ele vender por 2? Ele foi burro. Pô, não é por aí, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E aí a gente começou a botar a regra de saída desses irmãos. E eu falei para eles, quando vocês saírem de lá, se alguém quiser separar dos irmãos na gestão do patrimônio, vocês vão ligar para mim, que eu vou dizer o que está escrito e o que vai acontecer. Vocês não vão precisar conversar nenhum com o outro. Mas já estava assim? O pessoal já estava meio Não, muito pelo contrário. Eu achei que um era mais encrenqueiro no dia que eu tive que botar. Agora, se eles estiverem vendo, eles vão saber. No dia que eu tive que botar o percentual, divide 100 por 3. Quanto que dá? 33,33 e mais os quebradinhos. Aí a junta não aceita esse quebradinho todo longo. Aí você tem que botar 33, 33, 33, 33, 33, 34. 33 aí eu supus quem ia ficar com 34. Eles alteraram. Ou entendeu? seja, o cara então, era gente boa. Não fez questão. Mas vamos lá, pera lá. Por aí. Deixa eu pegar parece que é simples, mas deixa eu pegar uma linha de raciocínio. Deixa eu fazer as perguntas agora. Por favor. Te deixei bem à vontade para você. Muito obrigado. Para você desembolar. Mas vamos lá. Primeira coisa. Nós estamos falando da Receita, que é um leão guloso, que é um cara cabuloso, é um cara que tem ferramenta para te espetar sua bunda lá e tal. Uma mordida feroz. Isso aí, ainda mais se você for famoso, um cara famoso, um cara... Como é que o cara preenche lá? Não sei o que lá, exposto, né? Publicamente público. Politicamente exposto, etc. Tem vários quesitos lá. Bom, esse cara é exposto. Na hora que a Receita começa a ver esse cara movimentando essa papelada, protocolando CNPJ novo, formando RON, já não desperta o leão curioso para cima, não? Muito bem. Do jeito que a gente faz, não. É uma operação realmente societária, empresarial. A holding como um todo, ela exige... Do jeito que você faz, não. Mas do jeito que o mercado faz. Vamos lá. Não, chama a atenção do... Não é só eu que faço, não. Mas do jeito certo que tem que ser feito, não. A holding é uma operação empresária. E como operação empresária, você tem que tratar como tal. Mas faz sentido a minha pergunta, né? Faz e muito. Porque esses caras falam, bonitão, você tá querendo dar o golpe para a Receita, você tá querendo economizar. Vamos passar em vista aqui agora essa brincadeira aí. Vou dar uma coisa que alguns colegas de vez em quando me agradecem. Vamos lá. Imagina você sendo herdeiro de um valor de 10 milhões. Você tá novo, pô. Bruno Ramos tá novíssimo. Não fiz 30 ainda não, mas vou chegar lá. Pois é, não. Aí os seus pais estão com 55. Poxa, eles vão viver mais 40 com saúde. Só que eles fazem uma holding hoje. E aí, de repente, você tem um acesso patrimonial de 10 milhões. É mais ou menos o valor do patrimônio hoje. Só que a holding é feita para os pais terem o controle e o filho ter só a nua propriedade. Então é seu, mas você não pode usar. Quem usa seus pais. É similar ao usufruto? Exatamente. O usufruto é o que os pais teriam e a propriedade é deles. Só que é a propriedade completa? Não, é a nua propriedade. Falta a posse. A posse é dos pais. Isso vale 10 milhões hoje, sendo que você vai usar daqui a 40 anos? Não vale 10 milhões. Então a gente tem que botar isso num valor que, conforme a instrução normativa da Receita Federal, número tal, é uma aquisição de mais-valia que tem forma de você declarar para a Receita. É tudo 100%. Não, mas eu quero dizer o seguinte, eu estou falando isso até fazendo o papel do advogado do diabo aqui, porque você aborda cliente todo dia e tem gente consumindo esse conteúdo aqui que vai se interessar pelo assunto. Na hora que o cara... Não pense você que essa galera que chegou naquele cenário que eu montei aqui é boba, que essa galera não é boba, não. Essa vida pra caramba. É por isso que eles estão aí. 10 lotes, 3 galpões. Exato. Então essa galera 300 mil só. Essa galera é muito inteligente. Com certeza. Então, olha só. Na hora que o cara começa a se defrontar com esse assunto,
que é um assunto delicado, é um assunto sensível. Sim. Esse cara que talvez tenha algumas pegadas fora da faixa, como o Bolsonaro falava, pô, eu jogo nas 4 linhas, pô. Às vezes o cara pisou fora da faixa do ponto de vista fiscal e tal. Aí esse cara não fica, bicho, eu não vou mexer com isso não, que eu vou chamar a atenção da Receita, esses caras vão vir pra cima de mim. Perfeito. Ele fica preocupado de achar Deixa que isso, essa é bonito, movimentação... é legal isso aí, desculpa, Bruno, desculpa. É legal isso aí, né, Brunão? É bacana, mas eu não vou mexer com isso não. A pessoa que está assistindo, que é leiga, ela está escutando tudo que tá sendo explicado aqui, talvez ela vai pensar assim, nossa, isso é muito complicado, talvez, isso vai chamar a atenção, não sei. Vou trazer em números. 10 milhões. 4% é o ITCMD. Isso dá 400 mil, não é isso? Sim. 400 mil de imposto. Se eu falei que você pode ter uma forma legal de declarar isso, já que você não vai usar agora, e que ela valeria 500 mil, quanto é que é 4% de 500 mil? 20 mil. 400 mil para 20 mil, é isso mesmo? É por aí. É uma forma 100% legal. É para fazer para eles olharem mesmo. Bom. Só que você vai fazer de uma forma que eles vão olhar e falar, opa, tá certo. Eu não consigo cobrar 10 milhões dele porque ele não... Você entendeu? Perfeito. Aí começa essa estruturação. Então, assim, tem uma maneira certa de fazer as coisas de modo que vai passar para a Receita o seguinte, pô, legal, o cara foi sabido. Nós demos uma brecha para ele aqui, ele entrou. Eu, como já trabalhei do lado de lá do balcão, vamos dizer assim, a minha visão, eu tenho, acho que 2 características principais. Eu gosto muito de estudar, eu sou um nerd do ponto de vista técnico, jurídico, e eu gosto de vender, né? Eu gosto de falar e tenho um prazer de falar com vocês, né? Só que o que a gente tem que fazer do ponto de vista técnico? Ser o mais perfeito possível, porque eles vão tentar pegar a gente. É mais ou menos por aí. Mas pegar por quê? A gente está errado? Mas eles cobram um tributo sem poder. E se você pagar, você não tem como reaver, a ação é difícil e vai entrar em precatório. A gente vai utilizar a legislação posta brasileira a favor, que antes era só os grandes ricos que tinham acesso a esse conhecimento, vamos dizer, e hoje a gente trouxe para a classe média, para o empresário bem-sucedido aí, patrimônio de... Popularizou, né? A informação chegou. Então, qual é o valor que vale a pena fazer a holding, por exemplo? Exato. Isso é muito bom. Muito bom. Então, eu costumo dizer que o aplicativo de holding, que a gente tem um aplicativo de holding, é a calculadora, gente. Toda decisão que a gente tiver que tomar, qual é as saídas jurídicas? 1, 2, 3. Quanto custa? 1, 2, 3. O que a gente vai escolher? Qual é o risco? É assim, tratado assim. Gente, é conta. Tá? E aí, vamos lá. O cara fez as contas, entendeu o momento dele, e ele pegou aquela empresinha que eu citei aqui várias vezes, as 10 carretas dele, passou o documento, tudo pro CNPJ da Hold, é assim mesmo? Vamos lá. Quando a gente leva patrimônio, vamos utilizar o imobiliário, imóveis. Eu coloco imóveis dentro de uma pessoa jurídica, eu não vou levar veículo automotor. A gente não indica, inclusive a gente trabalha contra. E se o cliente quiser insistir, a gente pede para ele assinar um disclaimer, que é um documento que a gente está mostrando para ele que tem risco. Por quê? Aí esse caminhão, cara, deixa eu usar, esse caminhão se envolve no acidente e mata 2 pessoas, igual esses dias aconteceu. São 2, de repente tem um trabalhador lá que ganhava 15 mil por mês, arrimo de família, a família vai entrar com uma ação contra a holding. A empresa, quem é dono do caminhão. Se esse caminhão estiver dentro da holding e ele sofreu uma condenação de pagar 15 mil pro resto da vida da família, quem é que vai suportar financeiramente isso? Perfeito. É o patrimônio dele. Perfeito. Então, a gente segrega os riscos. Perfeito. Então, veículo automotor, pelo amor de Deus, quer muito numa pessoa jurídica, por causa de multa, não sei qual é o seu problema, bota numa pessoa jurídica separada da detentora de patrimônio imobiliário. Mas aí não vai incorrer o risco de fazer aquilo que a Receita faz pro devedor lá, vai lá, aí que é o X da questão, né? O cara deu um problema lá, um endividamento bancário, por exemplo, no CNPJ-A. Aí o cara aperta o comandinho lá e vasculha onde tem dinheiro em todas as empresas que o CNPJ está vinculado. E por que a Hold tem um enquadramento diferente? Vamos lá. Por que ela não vai ser... Qual que é a forma que a holding tem de se isolar desse outro? Muito bem. Eu gosto muito, até contra alguns colegas que já são acostumados do modo antigo de tentar esconder patrimônio, criar camada de proteção. Eu sou o cara que quero encarar o problema de frente. Então o cara está com dívida, ele vai falir do jeito certo, dentro da lei, e ficar de pé. Porque uma sentença de falência, depois de promulgada lá, o cara no outro dia pode abrir empresa, se ele fizer tudo certo.
Então tem que fazer um encerramento regular da atividade. Por exemplo, e se eu tenho uma holding, e detalhe, eu não sei se a gente percebeu desde o início, mas eu falei o tempo todo, a gente vai transferir para a próxima geração. Quem é o detentor é o Bruno Ramos e não o pai do Bruno. Ele tem 0%. Ele tem o usufruto das cotas. Então, quando o pai, por exemplo, quebra numa empresa, acontece alguma dívida e tal, ele tem o quê de patrimônio? 0 às vezes, ou pouco patrimônio da atividade. E o interessante é, se eu fiz essa transferência e no momento da transferência o pai não tinha dívidas, tá tudo certo. Eu não cometi crime, chama fraude contra credores, né? Então, se eu não tenho dívida, né, processo de execução, se eu for mais técnico, uma ação de cobrança. Desculpa, uma ação de cobrança, eu não tenho certeza se vai formar um título de crédito. O que é um título de crédito? Um cheque, uma sentença, uma dívida, um contrato bancário. Se eu não tenho título formado, eu não tenho dívida ainda. E aí a gente entra em outras coisas. É regular essa doação. Perfeito. E aí eu segrego o risco. O pai pode, mas óbvio que tem que tomar cuidado em como fazer. Não nesse caso do Tribunal de São Paulo, que é uma decisão tecnicamente, na minha opinião, interessante, que gera pra gente uma preocupação que a gente já tinha. O meu susto ao ler ela foi próximo de 0, porque se o pai deve transferir para a próxima geração, deixa a próxima geração cuidar sem a administração do pai, porque eles vão atrás de administradores, que é o que você falou. Eu quero tudo onde ele está vinculado. Ele é administrador dali, ó. Ele é procurador daquela empresa lá. Aí que você começa a ir para o artigo 50 do Código Civil, a famosa DPJ aí que a gente já comentou. Perfeito. Muito bem, eu acho assim, tá bem sanado. Você tem mais alguma dúvida? Na verdade, nós falamos até nos bastidores, mas eu acho que é interessante para o pessoal de casa saber que eu acho que todo mundo pensa que holding é só para quem tem eu milhões, não falei ainda milhões, o valor, né? Tá todo mundo esperando. Exato. Quanto que o empresário, quanto que uma pessoa precisa, o mínimo, para se poder ter uma holding? Perfeito. Como eu brinquei agora há pouco, o aplicativo da holding é a calculadora. Vamos fazer conta. Qual é o custo da holding, né? Qual é a preocupação? Para um empresário mais experiente, ele sabe que contabilidade é necessária. E, de fato, é. A gente tem acordos com contadores, afinal, a gente quer que essa empresa, essa holding, ela não tenha muita operação, que ela faça o mínimo para se enquadrar como uma empresa que exerce atividade, né? Que ela tem propósito negocial. É até o termo técnico aí, você não faz nada, eu vou desconstituir sua pessoa jurídica porque você não tem propósito negocial. Então ela vai gerar uma manutenção baixa de contabilidade e, consequentemente, um custo baixo. Esse custo a gente joga no tempo. Então eu costumo fazer uma conta, por exemplo, uma holding de patrimônio de 2 milhões, ela se paga na alíquota do Espírito Santo de 4%, você que é de outros estados, se tiver 8%, baixa esse número para 1.200. 1.200.000, a conta já fecha para 30 a 40 anos de existência. 30 a 40 anos, dependendo da sua idade, né? Poxa, e se a alíquota aumentar para 20%? Tem proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária para 20%, tem proposta para 30%. Poxa, se dobrar do Espírito Santo de 4 para 8, já vale em 200. A conta fecha. Tem que saber se às vezes eu indico uma doação. Eu não falo só sobre o valor, a economia, não falo só sobre controlar brigas familiares, eu falo às vezes sobre o estilo da família. Não, eu quero pagar mais e ficar livre do problema. Transfere para os filhos, mas saiba que numa doação, por exemplo, é legal alertar. A doação, se o pai doa um patrimônio e fica com o usufruto do imóvel, o filho, se tiver dívida, o banco pode pegar, anula a propriedade. Mas o pai está vivo, eu espero. Eu sou um banco. Isso é muito interessante. E o pai, às vezes, tem um galpão lá alugado por 10, 15 mil por mês. O pai tem dívida. O banco pega o usufruto. Isso a gente vê direto aí. Então, vem cá, me dá seu usufruto, vou penhorar seu usufruto e eu vou pegar a renda do aluguel para mim. Então, a doação, ela não resolve os problemas. Na verdade, ela até amplifica. Tem que tomar cuidado. Às vezes o custo fecha ali, porque não tem tanto patrimônio, mas tem que tomar cuidado. O que você quer? A família é controlada, a família é tranquila, a operação não gera muito risco. Uma doação pode ser indicada, mas dependendo tem que tomar cuidado. Né? Aonde mais que eu estava? Então o valor é, nas nossas contas, 2 milhões, a conta fecha. Quando começa a ficar 3, 4 milhões, o patrimônio valor de mercado, fecha mais ainda, com muita folga. Muito bem. Doutor Henrique Arruda, a gente está aqui num programa muito especial. Hoje esse tema é um tema interessantíssimo. Você está captando aí, está fazendo conta, está com a calculadora do lado? Para esse programa existir, o doutor Henrique, nós temos aqui alguns patrocinadores
algumas empresas que nos ajudam a financiar essa operação aqui. Inclusive, a primeira delas é o quê? Pois é, com dedução do imposto de renda. Ah, vamos chegar lá. Vamos lá. Mas olha só, a gente quer colocar aqui para o nosso público, para você que está em casa, a OMI Holdings é uma holding que trabalha justamente com isso, né? É uma empresa que é um conglomerado de várias operações e prestam serviço na área de mármore e granito, serviços financeiros e outras coisas mais. Entre lá, OMI Holdings, siga a nossa página da OMI Holdings, que é uma parceira do nosso negócio aqui. Inclusive, né, Brunão? O nosso público hoje entendeu de fato, né, o que é a holding familiar, ela é bastante isso que eu falei. A holding operacional é fantástica também. O formato de holding permite que você possa gerir operações grandes com controle concentrado. A lei permite isso. Inclusive, o tipo societário da holding, inclusive o CNAE, está lá, pesquisa em 6462-0/00. É a única empresa, está lá no artigo 3º da lei de SA, parágrafo alguma coisa, ela é o único tipo de empresa que pode ser unicamente detentora de outras empresas. Ela não precisa exercer uma atividade empresária. Perfeito, A holding é a única. Ótimo. Muito bem. E a gente está aqui nessa estrutura que é a estrutura dos estúdios Morro Alto. Você curtiu aqui, doutor, nossos estúdios? Fantástico. Eu não tinha visto nada tão tecnológico. Para quem ainda não conheceu aqui, vale até uma visita, tá? Aqui em Cachoeiro. Os cenários que tem um chroma key, nunca gravei com chroma key. Cara, a gente fica feliz que a gente tem recebido pessoas aqui de outras, que tem ido em outros podcasts. Outros até programas também, até pessoas Rio, São assim, Paulo. bem famosas, pessoas da mídia, né? De Bacana. entretenimento. Tem vindo aqui, tem elogiado a nossa estrutura, dizendo que a gente não deve nada a tô grandes vendo veículos aqui, aí, não. Tem câmera para tudo quanto é lado, não sei nem para onde eu olho, para aquela, para essa. Tem um monte aí, tem um monte. E é sempre bom quando o convidado fala, porque eles vão achar que a gente tá Gente, o negócio tem luz ali, né? tem luz ali, tem luz aqui, tem luz aqui. Muito O bem. ar-condicionado tá perfeito. Bom, Fantástico. e nós temos a nossa queridinha Envelope Mais, que está com a gente desde o primeiro programa. Você sabe, doutor, o que é um envelopamento de um bloco? Não sei, envelopamento de carro, eu sei. É mais ou menos por aí. O bloco, na verdade, é o produto que é extraído da pedreira lá, do processo minerador. Então, quem extrai lá, o minerador, extrai um bloco, geralmente, numa dimensão aproximada de 3 metros de largura, 2 metros de altura. E tá quanto de largura, Brunão? 2,40? Geralmente 1,80, 2. Né? Hoje aumentou um pouquinho essa medida, né? Não, mas você tá falando de... A sua referência é cristal, que é o seu bloquinho menor. Geralmente cristal é menor. Só para não mostrar que eu não entendo assim tão pouco de granito, até para estar dentro das medidas de carga, de peso. Sim. Tudo dentro 2,9 da água aí, ó. Já ouviu tudo alguma coisa? certinho, muito bem. Muito bem. Então, quando se extrai um bloco de um material que ele é, por essência, mais fragilizado, né, a composição mineral dele, então se envelopa, que é uma manta que envelopa ele todinho, você faz todo o fechamento ali, você encapa o bloco todinho, e a Envelope Mais é uma empresa pioneira dessa tecnologia. Bacana. Nossa parceira aqui, você que é minerador, procure lá, entre no Instagram da Envelope Mais, procure a gente, que a gente tem coisas bacanas para oferecer para você aí do mercado. Envelope Mais, uma empresa pioneira aí, líder em envelopamento de blocos. E presente nas principais pedreiras do Brasil. Hein? É isso aí. Todo o Brasil. Fantástico. Bom, a gente tem um quadro aqui, doutor, chamado Minha Casa de Pedra. Chegou minha hora. O que é o Minha Casa de Pedra? Minha Casa de Pedra é o seguinte, nós estamos falando de holding, mas a gente quer falar de pedra. Isso aí é um jeitinho que a gente arrumou de te trazer para cá, para a gente mostrar para nossa galera o que você tem de pedra na sua casa. Antigamente tinha um quadro no Gugu Liberato, que o Gugu entrava na casa das pessoas, né? Perguntava o que tem. Então é mais ou menos um Gugu Liberato aqui. Cada item que tinha, ganhava um prêmio. Ganhava um prêmio. Você lembra disso, né? Lembro. Isso é clássico da TV anos 90 aí. Eu sou dos anos 90, né? Então eu lembro bem. Então a Minha Casa de Pedra é o seguinte, a gente parte da premissa de que todo mundo tem alguma coisa de pedra dentro de casa. E não é diferente. E é difícil quem não tem, né?
E aí, às vezes, o cara, não tem nada, não pode. Cara, pelo menos uma soleira você deve ter, cara. Pelo menos um peitoril, alguma coisa você tem de pedra. E você trouxe para nós aqui uma casa rebuscada, uma casa padrão anos 90, início Isso 2000 aí. ali, cara. Ó, agora eu vi que vocês entendem. Claro, na Agora eu vi que casa. vocês entendem. Pelo que eu vi das fotos aqui, nós vamos ficar sem A delonga. minha esposa vai ficar brava porque eu pedi, manda foto aí do negócio de granito. Ela não sabe que vai aparecer aqui. Não, mas não tem E problema. ela não arrumou. Como é o nome e eu da sua arranjei esposa? confusão. Dione. Ô, é Dona Dione? Dione. Dona Dione. Como é que é o nome das crianças? É o Henrique, o mais velho, e o Matheus, o mais novo. O Henrique, o mais velho, o Matheus, o mais novo. Beijo pra vocês. E como é que é o nome do bichinho de pelúcia que vocês têm lá? Ah, são duas labradoras, a Lili e a Maia. Lili e a Maia. Vocês também estão nessa confusão aqui. Fiquem Não. bravos, não, que é Você igual o programa do Gugu. é a pai de pet? É, pai de Henrique? pet, só não tem coque, porque eu não tenho cabelo direito, mas eu podia E ter. anda de Renegade? Não tenho Renegade. Mas uso Cop Stanley. Não tem preconceito, não. Cop Cop Stanley funciona. Fala Para. isso não, senão vão Para. cancelar a gente, hein? Agora o Trump já botou lá hoje, É, ele já baixou a pode, lei lá, já cara. Pode Cop Stanley. Essa semana ele falou que agora é só 2 gêneros. A gente tá mais liberado pra conversar agora. Tá bom, Ele falou que é só homem e mulher, então tá tudo certo. tá bom. O Trump assinou lá nos Estados Unidos, tá valendo ainda. Valendo, fizemos hoje a cobertura, né? Muito bem. Minha casa de pedra, vamos soltar a foto aí. A foto Desculpa, bacana amor. aí. Bom, Olha você aí. sabe que pedras são essas, meu amigo? Tenho a na sua mínima ideia. casa? Não é possível que você não tenha a mínima ideia. Eu Alguma achei- ideia você tem. Eu achei que era Carrara essa branca aqui, porque ela tá deteriorando bastante ali no chuveiro. E aí ele já me deu outro nome, o Serginho. E essa aqui é marrom. A dica é fácil, é o contraste de 2 estados aí. É fácil. Esse aqui é o eu não vou vermelho saber. Brasília. Vermelho pô. Brasília e bege Bahia. Esse aqui é o Bacana. Bege Bahia. Bege Bahia. Não tem fronteira, mas ok. Muito bem. Então você conseguiu unir 2 estados da federação, um território, né? Isso aí. E um estado. Bom, Ah, esse rodinho, agora eu me ferrei. não esquenta a cabeça Vamos lá. não. Vamos tapar aqui. É o Bege Bahia. Esse aqui é o Vermelho Bege Brasília. É o Bahia. Bege Bahia. É o Travertino Nacional esse aí. É o famoso Bege Bahia. E esse aqui, só que é o seguinte, eu quero chamar um detalhe aqui, cara. Não é nem pela cor, não. A cor é clássica dos anos 90, essa aí. Muitos anos, início dos anos 2000 ali. 99, 2000, 2001, 2002. Quem construía usava essa composição de cores. Essa é a época da reforma. Exatamente. Então É, pronto. Tá isso aí, vendo? tá Isso aí. acertou. Sou cronologicamente correto aqui. Ó. Isso aí. Esse acabamento aqui é um acabamento que foi muito comum. E eu mato a charada também pelas cores, tá nítido aqui, Pela tendência. mas pela tendência da época. Esse aqui é um baulado, como é que Boleado. chama? Boleado, obrigado. Fugiu, de repente, eu ia parar tanto tempo que eu não uso, eu usava isso todo dia. Isso aqui é um boleado, cara. Isso não é uma fresa que o cara vinha aqui, que vem ainda tem, esse acabamento ainda existe, mas tá menos comum. Mas para essa composição de marco sobre marco aqui, essa composição, essa conexão aqui, é muito tipo anos 90, mas a gente tem começado a ver aos poucos uma Voltando. tendência voltando aí. Né? E é trabalhoso para fazer aos poucos, isso. é Esse trabalhoso. Tipo de acabamento é bem trabalhoso. Bom, e essa pedra aqui, você sabe que pedra é essa? Isso aqui é um outro cômodo, É né? um cinza São Paulo. Mentira, eu chutei, não tenho a mínima ideia. Esse é o corumbá. Esse é Espírito Santo. Esse aí é capixaba. Esse aqui é capixaba. Bacana. Esse aí é o cinza corumbá aqui da região de Corumbá. Esse é o banheiro dos meninos. Castelo. Muito bem. Região de Castelo. Castelo. Minha esposa aparecendo no cantinho. Agora que ela me mata. Não, mas não dá pra ver, não. Não dá pra ver. Ela foi muito. Ela foi muito. Beijo, amor. Esse daqui, ó. Vai lá, Brunão. Ó, Conduz aí. Temos o campeão. É a quarta ou quinta vez que aparece o verde Ubatuba? É. Vocês falaram que iam usar Quatro. 2 fotos, aí já foi 4. Se eu não me engano, isso é um Siena, né? Siena ou Tá Itaú, aparecendo um né? Siena. É aparecendo Essa um aqui Siena. seria outra diferente das que foram. Essa é um amarelo pá, um ornamental Isso lembra um ornamental. resinado. Lembra um ornamental resinado. E esse aqui é um verde Ubatuba aparecendo mais uma vez aqui no nosso cenário. Uma salva de palmas pro verde Verde Ubatuba. Ubatuba, Campeão por de enquanto, é o venda. campeão no Minha Casa de Pedra. Muito bem. Aqui tem uma Soleira de 20, né? alta, muito alta aqui, essa soleira. Não tá comum usar hoje tão alto assim. Mas isso aqui é um corredor? É, um corredor. Muito bem. É. Facilita bem. muito a Corredor. limpeza. Sai da área lá da mesa de jantar para os corredores dos quartos. Essa paginação aqui que não tá muito comum. Isso aqui, sabe como é que a gente chama isso na área de projetos? Chama tabeira. Uhum. Então, foi muito comum durante muito tempo essa composição de você fazer o piso meio moldado. Hoje, a tendência é mais
clean, né? Aham. Você faz geralmente monocromático aí. Você não se mistura, não tá muito comum. Não é que você não se mistura, mas não tá muito comum fazer essa E composição. se não. usa a paginação com alguns materiais exóticos que tem movimentação, então tá muito comum usar piso com essa paginação. Então você vai acompanhando o desenho da rocha ali, ao todo Isso do aí. corredor, da sala, do banheiro e etc. Mas aqui, fica em Vitória, Uma seu aula, apartamento? uma aula. É uma casa. É uma casa? É uma casa Em e Vitória. ela não vai ser reformada porque é a única casa no meio de um monte de prédio, já começou aquela pressão, né? De Pessoal venda quer- do imóvel. Que vende. É próprio ou é alugado? É próprio, é Próprio. próprio. Então o pessoal já está aportando ali. Já tava a pressão, e aí tem gente que fala que não pode esperar porque o PDU piora, tem gente que fala que é melhor esperar. A minha esposa não quer vender, as cachorras estão lá, então a gente tá bem. É uma Tem hora... jardim? Tem jardim? Tem área Tem externa? um jardim, ela planta, tem jabuticaba lá, não é muita coisa não, mas de vez em quando sai alguma coisa. Sai alguma coisinha, né? Sai. Agora vamos lá, doutor. Eu acho que a gente explorou bem aqui, para um primeiro bate-papo, o que é hold, né? Tá claro, hold é uma forma de você estruturar o seu negócio para que você Seus bens familiares organize também. seus bens, organize questões tributárias e questões sucessórias. Você vai passar seu patrimônio para o próximo, para o que vem adiante, para o filho, para o herdeiro. Então, pense numa hold. Tá claro isso? Acho que a gente foi profícuo aí Eu gostei. Eu acho que em explanar, né? Eu a acho gente que tocou em todos os assuntos. É proteção, é família não brigar, é economia, segurança. Vai te trazer mais tranquilidade, Vai, te poupar vai. dores de cabeça. Ah, o imposto amanhã aumentou. Vem cá, sua rua está pronta? Constituição protege o ato jurídico perfeito. Então, Bacana. esquece. Então, dessa forma, tá claro, né? Eu acho que a gente foi bem didático. Até você me perdoa a gente ser prolixo algumas vezes, mas para fixar a ideia, porque é um assunto novo, realmente. É um assunto novo. Agora, eu quero aproveitar que na qualidade de advogado, e você falou em algum momento aqui que você sempre se apaixonou muito pela questão tributária, né? Uhum. Pela questão de impostos e tal. E qual a sua análise sobre o cenário fiscal do Brasil hoje, sobre a questão tributária? Como é que está essa jossa que a gente fica ouvindo? Igual você falou aí, teve uma reforma tributária agora e tal. A gente Agora nunca saiu a sabe. regulamentação, A é a gente- lei 251, se eu não me A engano. gente nunca sabe quando isso está em voga, quando está aprovado, quando e umas Agora está troças- aprovado. Pois é, mas para quando? Aí o pessoal, aí você vai ver a mídia falar, mini reforma, e nunca sai a reforma completa, e o custo do Brasil lá na casa do baralho, e a gente fica nessa doideira aí. Como é que é isso? Vamos dar uma pincelada, aproveitando a sua ilustre presença conosco aqui. Então, o assunto é longo, mas o resumo que eu posso falar é que a tendência, a intenção da reforma, ela é boa, porque eu cobro de forma mais clara o consumo, tá? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você vai comprar alguma coisa, você paga o preço que você tem que pagar, mais os impostos. Não se fala em preço total. É destacado. É destacado, né? Sempre. Então, o EBS, o IBS, o IS, né? Então, impostos sobre bens e serviços, que tem natureza de imposto, contribuição de bens e serviços, que ela é exclusivamente do governo federal, para substituir o PIS e COFINS ali. O IS, que é impostos seletivos, né? Como se fosse o imposto do pecado, que alguém comentou. Então, isso tem uma forma pausada, ela gradual de aplicação, e até 2030, se eu não me engano, 2032, a gente vai ter tudo implementado. Mas deixa eu pegar esse Mas gancho tem aqui. que ir acompanhando. Mas vamos lá, rapidamente aqui também, não quero delongar, a gente já tratou do assunto principal, só estou pegando aqui um pouquinho dessa expertise sua. Você tocou num ponto legal, realmente nos Estados Unidos é assim, né? Tá lá, é destacado. Você abasteceu lá $100, você vai pagar X dólar, chutar, não sei quanto que é a tarifa lá, a alíquota. Depende do estado. Os estados têm muita Então, liberdade. beleza, então deu mais $3, então você vai pagar $103 e tá tudo certo, né? A vida que segue. Por que o Brasil desenhou essa condução, essa maneira de cobrar imposto de maneira tão complexa, embutido, uma coisa assim, sem ordenamento nenhum? Isso bagunça todo mundo. É porque para cobrar imposto sobre imposto, para manter bagunçado mesmo, para o cidadão não entender, como é que é? A minha opinião de pessoa física, ela é parecida com a sua. Como advogado, o que eu posso falar é que é uma bagunça, a gestão, o volume de impostos,
Só o tempo vai dizer exatamente qual o benefício no final da carga tributária em cima do brasileiro, que é o cara que trabalha ali, e no final do ano ele paga mais da metade do que ele ganhou em impostos, sobre tudo, né? Hoje vários impostos não vão entrar nessa reforma, imposto de renda fica fora, vai demorar para entrar o ICMS dos estados, enfim. Só o tempo vai dizer exatamente o sucesso disso ou não. Eu penso que a carga continua muito alta comparada aos Estados Unidos. Não fiz essa conta direito aí, mas com certeza mais de 20%, 25%, 30%. O imposto numa compra dessa é 6%, 8%, costuma ser. 3% é pouco lá, é muito raro encontrar 3%. Mas eu sei que o Brasil meio que foi feito para não dar certo. O brasileiro que ele é muito otimista. O brasileiro é um guerreiro, que apesar de tudo a gente trabalha para tentar prosperar. E é um mérito vencer isso no Brasil, tá? É um mérito realmente do empresário brasileiro, do trabalhador brasileiro, que sai todo dia aí e encara toda essa burocracia. E a gente vai torcer para que isso melhore cada vez mais, né? Por aí. Agora, Henrique, a gente tá acompanhando aí. A gente vinha falando aqui, peguei uma linha que eu estava procurando aqui. Eu ia levar o assunto para outra frente, mas vou voltar nessa que eu quero te falar. A vida do advogado não é fácil, né? Porque é uma prestação de serviço, Isso. né? É o prestador, é uma rotina ali, ainda mais a remuneração do advogado. Eu não quero inferir sobre isso, mas é conhecido de todos. Ela depende ali, às vezes, de processos mais longos e tal, de uma série de fatores que não é o tema da minha pergunta, da minha colocação. Mas eu sei que durante a trajetória do advogado, do ponto de vista humano, acontecem muitas coisas, né? E você tem clientes de todos os perfis, né? Tem aquele cliente mais desligado, que você que meio que cuida das coisas dele. Tem aquele que é o enjoado, que é aquele cara que te liga e te pergunta se pode tomar a pílula daquele dia. Como é que é? Conta uns causos aí, inusitados ou engraçados ou curiosos. Como é que é essa coisa do advogado? O advogado é aquele cara que está sempre lidando com gente. Lidar com gente é complicado, né? Com certeza tem bastante. Traz aí algum caso que possa ilustrar para a gente aqui essa dinâmica advocatícia. Até de acordo com o meu perfil, né? Eu gosto muito de estudar as leis, as teses. Hoje o foco é holding familiar, a holding operacional ali complementando a holding familiar. Eu cheguei a fazer direito de família no início e quando fiz um processo de separação, é impressionante a vontade das pessoas, às vezes, de brigarem. Não é dinheiro, é honra, é alguma coisa pessoal. É um ego, né? Isso daí eu fui me afastando aos poucos, e essa advocacia tributária, empresária, ela é mais fria, vamos dizer assim, né? O que é ruim é que o empresário, ele costuma te procurar quando as coisas estão dando errado, e a gente luta, pelo amor de Deus, para ele não deixar chegar nesse ponto, porque fica tudo muito mais caro, muito mais difícil. E essa conscientização do brasileiro é um pouco mais difícil, e a gente está aqui para tentar transformar essa cultura, que ela vai ser transformada, não depende só de mim. São vários profissionais, cada dia mais se especializando. Você falou esse negócio de processos longos. Realmente, uma das coisas que me desanimou na advocacia tradicional, né? Hoje, você sabe o que eu preciso de um juiz hoje para fazer o meu trabalho? Zero. Ele é completamente societário. Por que é societário? É contratual. Então, o que eu resolvo são alterações técnicas contratuais registradas na junta para surtir efeito, que caso algum dia alguém venha fiscalizar, eu comece a apresentar a documentação de apoio, né? Porque no Brasil você não tem que fazer o que é certo, você tem que parecer que é certo e ter documento provando que você fez tudo certo. Então, eu desisti de esperar os juízes fazerem o trabalho dele. Eu acho que eles são muito bem pagos, não é culpa só deles, eu tenho vários amigos juízes. É um sistema burocrático. Você viu o tribunal lá do Piauí, se eu não me engano, que diz que os juízes só podem trabalhar no máximo 68 dias no ano de 2025?
Bota aí depois e pesquisa, Meu gente. Deus do céu, 68 dias. E aí eles explicam lá o Não. porquê. Eu Porque ia- tem 60 dias de férias e não sei Eu o ia quê. falar uma coisa, mas eu nem sei se eu posso E falar. é melhor não falar melhor não certas falar. coisas. Não, melhor não Mas falar. foi feito para ser burocrático. É caro, gente. É fazer conta. Eu várias vezes alertava o cliente, ele chegava. Eu ganho mais dinheiro se eu entrar com processo. Eu ganho mais dinheiro se eu esperar uma sentença contra, a favor, honorários sucumbenciais, o cara me paga o valor do contrato, eu ainda recebo da outra parte que perdeu. Só que eu não consigo não usar a ferramenta calculadora. O custo do tempo não vai compensar o que você tem a ganhar no mau acordo. Então, muitas vezes, um mau acordo é melhor do que uma boa briga. Um caso real foi um cliente que eu demonstrei claramente que ele estava fazendo a besteira em processar a outra pessoa, mas era honra dele. E ele teve que assinar um documento bem difícil, assim, você está sendo alertado que você está fazendo uma besteira. Foi por Você escrito assina ainda. e foi por escrito, é óbvio, é um disclaimer. Depois acontece alguma coisa, quem Ele é o vai te prestador de culpar. serviço? Aí eu mostro. Então, tudo nosso, não pessoalmente, mas para os nossos clientes, precisa ter documento para mostrar que estava tudo certo. Essa sua aquisição aí de 500 mil, naquele caso de 10 milhões, eu preciso fazer um laudo pericial por um perito técnico para encaixar na norma. É necessário? É obrigatório? Não. Só que a gente sabe que se fizer isso e tiver uma fiscalização, a gente prova o que já não precisava ser provado, porque basta ler o contrato. E entender. O que eu vejo das leis brasileiras e em contrapartida a alguns outros países é que, não isentando outros países de que lá é mil maravilha, aqui não presta, não é isso. Mas eu vejo que alguns países mais desenvolvidos em seu organismo, no seu ornamento jurídico e tudo mais, partem do pressuposto de que o cidadão tem boa fé e ele tem a presunção da inocência. Muito bem falado. Nós trabalhamos numa vertente de que você está errado. Você está errado, você vai estar Você certo. nasceu que Perfeito. você tá errado, cara. E não adianta você tentar justificar e tal. Isso. É surreal. Eu não cara. sabia que eu fazia isso que você falou, mas eu faço basicamente isso, em nome dos clientes. Basicamente, olha só, o que você vai fazer é 100% certo. Mas a gente vai precisar fazer esse documento, aquele documento, para que isso Porque tudo? o Estado pressupõe que você está errado. Porque o Estado ele simplesmente cobra estando errado e se você pagar, esquece. A gente até comentou isso. O vídeo de Silvio Santos não é devido. Não é devido, está na lei. Mas eles tiveram que depositar em juízo o valor para brigar, para conseguir eliminar. Então assim, esse vício todo, como você falou, a profissão de advogado, né? Em inglês lawyer. É o lawyer. Deveria ser aquele cara que funcionaria como uma espécie de um consultor, né? Um cara que Esse é o ideal. te daria a consultoria Sai para mais você barato fazer pra as coisas pessoa. funcionarem, né? Inclusive a gente vê as séries aí. Como que é o nome da série? Aquela série... Suits. Suits. Eu sou viciado em Suits. Acabou agora, tô Suits. esperando a próxima aí. Na verdade, foi É. uma da... Eu não sou muito de maratonar, não é minha pegada, eu não dei tempo para isso. Mas a Suits, eu confesso que eu maratonei aí. Eu Muito sei lá, interessante. Conhece, né? O Brasil está começando a valer o que antes era no início da série impossível, que são acordos gravados e tal, hoje em dia está começando a ter um valor eu ia mais citar forte. isso. E olha só, a série, ela exagera muito ou de fato é dessa forma? E como Lá a nos série Estados Unidos é retrata? parecido. Óbvio que tem exagero dessas estratégias Não. de velocidade, mas é parecido. Os advogados têm poderes numa reunião de decidir. Exato. E aquilo tem um isso eu ia valor. dizer. Isso desafoga o judiciário. Exatamente. O cara senta lá na reunião e, é muito mais rápido. E o cara... Advogado discute com advogado, não, mas se você for por aqui, vai por ali. Não, você vai... Então. O que você acha melhor? Então, aí tem um Vamos episódio fazer na uma- série, que agora eu tô me lembrando, que realmente o principal lá, Harvey acontece isso, Specter. é o Harvard. O cliente dele queria brigar com uma pessoa, ele falou, você vai perder muito dinheiro e etc e tal. Ele falou, você quer brigar? Então assina aqui. E eu te avisei. Exatamente eu tô o seu lembrando caso aí. exatamente disso. E agora eu me isso, lembrei. poxa, a gente sabe o que vai acontecer, pelo menos a gente tem uma expectativa e a gente não quer que o cliente se dê mal. Muito pelo contrário. Eu quero trazer valor. Esses dias eu estava com um cliente, um médico até, fazendo conta. Aí teve até um caso interessante. Vou até lançar uma ideia aqui. Ó. Aí ele, do nada, comecei a fazer Airbnb. Ele estava com o contador dele. Airbnb, tá. E aí? E como é que eu vou botar aqui na empresa, com a empresa? Eu falei, vamos lá. Então, o ITBI tem risco ainda, tem que esperar o STF, tema 1348. Se você continuar na pessoa física, você vai pagar 27,5%. Pronto.
Ah, não é 27 porque tem a alíquota progressiva. É 27,5 para simplificar. Se a gente botar na pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, o KNAI de locação, só cabe no lucro presumido, que é 11,3, mais ou menos médio. Então você paga 11,3. Mas existe uma possibilidade, e a gente vai conversando com colegas, isso eu até aprendi com o Dr. Mário Soares. Um abraço, Dr. Mário. Ele me deu essa dica sobre a empresa no Simples de acomodação. O KNAI de acomodação é possível você encaixar no Simples, e aí você vai para 6% de alíquota. E aí ele começou... Olha, você tá dando você tá facilitando a vida de muita gente aqui, cara. E por aí. Sem cobrar nada, pô, gratuito. Aqui, após esse episódio... Você sabe por que eu entrego conhecimento? Porque eu recebo mais que o dobro em volta. Então eu tenho essa cultura. E aí a gente começou a fazer conta, eu falei, o doutor falando de tal... o valor que você está me pagando de honorários, só nessas contas da reunião de hoje, já está dando 10 vezes de economia que você não previa. Aí, ó. Então a consulta, gente, poxa, é muito mais barata do que você deixar o problema estourado, do que você deixar correr. Imagina ele falar isso daqui a um ano. Ou é um ano, 27,5% sobre a evolução, porque ele vai investir em Airbnb. Então você vai evoluindo, né, junto com o cliente. Nessa brincadeira aqui que a gente acabou de fazer, eu me lembrei de um meme que eu vi hoje. De advocacia, né? O cara tá lá, um cara famoso, Jonathan Nehmer. Ele é um humorista aí famoso. Aí ele tá de frente do computador assim, ditando e tal, chega uma cliente. Doutor, advogado. Tá, eu vi. Você vê? É muito bom. Fala, você pode olhar um processo pra mim? Aí ele, pois não. Dá uma olhadinha no processo. Mas é só uma olhadinha só. Aquele cara que não fala palavrão. Aquele cara que não fala palavrão. Isso, ele não fala palavrão. É humorista cristão, evangélico. Aí ele olhou e falou, eu vou dar, agora completar pro pessoal de casa. Aí, deixa eu ver aqui. Não, mas é coisa assim, mas aí então eu tenho que fazer um levantamento. Não, mas eu só quero que o senhor dê uma olhada. Aí o senhor me fala mais ou menos e tal. Aí ele pegou, abriu o computador, deixa eu ver o número do processo aqui. Eu olhei, tá bom. E aí? E aí, o que aconteceu? Então, aí você tem que pagar minha consultoria de R$500. Ah, você não quer que eu dê uma olhadinha, você quer uma consultoria, né? É isso aí. Não tem jeito, né? Agora, vamos lá. Doutor, para finalizar, a gente já está indo para os finalmente. Aproveitar também o seu ensejo de estar conosco. Eu acho, isso é eu como cidadão comum, que estamos vindo de safras subsequentes de maus legisladores, né? Nós estamos elegendo mal, né? Em todos os sentidos. Apesar de eu ser um cara de direita, ter meus valores, etc., está muito em voga isso, direita e esquerda, etc., mas as questões burocráticas do Brasil, as questões do dia a dia, da máquina da burocracia brasileira estão ficando subjugadas a segundo, terceiro, quarto, ou quinto ou 10º plano, né? Está se prendendo muito em questões importantes, questões ideológicas, questões primordiais. Você vai falar de um assunto como aborto, você monta um cenário de guerra aonde for, apesar de eu ter minha opinião e também estar nessa guerra aí. Mas, de maneira geral, a gente esbarra nas burocracias e você vai eleger, por exemplo, uma Câmara de Vereadores aí, por exemplo, né, municipal. O cara não entende o papel dele, o cara não sabe, o cara não estudou, E quem é gente boa, quem estuda, quem trabalha, quem presta serviço, ou quem é empresário, quem vai empreender, esse cara, geralmente, ele não vem candidato porque ele não quer gastar energia com aquilo, se dedicar, ficar ali ganhando, às vezes, um salário também que não... Menor do que ele está produzindo. Menor do que ele produz e tal. Então, isso vai se perpetuando. Então, quando você tem uma má legislatura ali, um mau período, você se conserta depois. Mas acontece que a gente está percebendo, pelo menos é a minha opinião, minha visão, de que a gente está aí pelo menos há 2 ou 3 décadas aí de maus legisladores, e no frigir dos ovos e no final das contas, isso, eu acredito que é isso o motivo, e eu quero ouvir a sua opinião. Isso está acarretando num processo meio que sem volta, a não ser que aconteça uma hecatombe jurídica organizacional, um processo de judicialização da vida do brasileiro. Hoje tudo é caso de justiça. Antigamente a gente falava que era caso de polícia.
Mas hoje nem a polícia pode fazer muita coisa. A polícia chega lá, ela não tem poder de ação nenhum, porque foi tolhido isso dela. Ela não consegue exigir. Um cara foi lá botar um vagabundo no lugar dele e no calor do momento ali deu-lhe um tapão na cara do vagabundo e aí o direitos humanos parte para cima. Quer dizer, o cara não pode nem corrigir um vagabundo. Resultado. Hoje, nego, tudo procura a justiça. O cara vai para a justiça, o cara quer judicializar as ações. Você acha que é por aí mesmo, está acontecendo, está sobrecarregando o sistema jurídico do país? Ou sempre foi assim e a gente que está tendo mais acesso às informações e está vindo à tona? Eu comecei esse ano e prometi para minha esposa, nem prometi, mas eu falei que a minha posição ela não é nem esquerda nem direita, ela é centro de ONI. Então, o que a minha esposa mandar, eu vou fazer. O Brasil... Johnny, você tá com moral aqui, hein? Tá. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. A gente tem recurso humano, tem recursos naturais, tem vontade, tem garra. E eu não posso deixar de observar que o que você falou faz muito sentido. Eu, como advogado, eu preciso ter um posicionamento pró-cliente, né? E eu converso com muita gente, afinal, não é só gente de direita ou de esquerda que faz holding, isso é todo mundo que está interessado em economizar. E eu tenho muita rotina, inclusive eu estou contando isso porque esses dias eu estava conversando com um vereador que ele é de centro-esquerda. Mas é muito interessante que ele é crente. Eu falei, peraí, me explica um negócio. Tem como ser crente e centro-esquerda? Rapaz, a defesa dos valores morais dele contra aborto, contra tudo, foi muito interessante, mas ele é centro-esquerda. É um lado social muito forte, então é óbvio que eu não vou falar aqui meu posicionamento, mas eu me alinho muito com uma... Cara, quanto menos regulamentação do mercado, livre iniciativa, a empresa que produz riqueza e renda, é o que eu faço. A fonte da lei que beneficia as famílias para poder economizar imposto é a lei que privilegia a criação de empresa forte. Então, eu sou o legislador de uma nação. Então, lá na Constituição, tem lá no preâmbulo que eu vou fortalecer a empresa através de políticas públicas. Então, eu zero o imposto para colocar patrimônio dentro, eu facilito esse caminho, desburocratizo a empresa para que ela consiga produzir. É esse o princípio da holding. Então, é complicado. O lado social é importante. O Brasil, antes tinha uma pobreza extrema. Agora, esse cenário já não se identifica, pelo menos em pesquisa. Se continuar desse jeito, vai aumentar. É óbvio que vai aumentar. Não está legal do jeito que está sendo feito. Você pesar a carga tributária de uma nação em prol do social, essa desculpa furada, vazia. O social é trabalho, né? Você tem que dar trabalho para a população, é a geração de renda, dignifica o homem. Tantas famílias penduradas em bolsas, não digo que tem que acabar, muito pelo contrário, tem que ter mesmo, mas tem que fazer isso da forma prudente, sabe? O nosso futuro está em jogo. O que se faz hoje, a gente vai colher amanhã. Sua visão não é errada. É por aí mesmo. Então, eu acho que os legisladores comem mosca, mas tem gente querendo fazer e tem gente que não quer fazer, tem gente que só quer se perpetuar no poder. Então, é uma dificuldade imensa. Nossa herança de colônia portuguesa tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. A gente vai virar isso? Eu espero que sim. Eu sou brasileiro, não quero sair daqui. Eu quero viver aqui, eu gosto do Brasil, tenho fé no Brasil. E isso muda a partir dos nossos legisladores. Afinal, são as leis que vão ditar os limites do nosso comportamento, né? Então, o famoso contrato social de Thomas Hobbes. Por aí. Bom, mais alguma coisa a agregar, Bruno Guiotto? Então, eu acho que foi sensacional esse programa. Muito obrigado. Foi um dos melhores. Eu realmente comecei dizendo que eu estava me sentindo em casa e terminei dizendo mais ainda. Não, a gente já está até convidado para um churrasco aí. Eu ouvi algumas abelhinhas falando aí, um churrasco lá em Vitória. Numa casa imprensada no meio de um monte de prédio. Eu soube por alto. É isso aí. Mas olha só, a novidade da semana, Henrique, é o seguinte: esse camarada aqui do meu lado, com essa voz de locutor, eu tô do lado de dois locutores aqui. Se falar no meio do ouvido assim é complicado. Isso aqui é um galanteador. Camila que segure, que se segure lá. E aí, rapaz, esse cara
desvendou um talento, foi lá pra internet. Hoje o comentário da semana no Olha, setor da eu pedra vi aí. Que o cara é sussurro violeiro. sobre isso. O cara é violeiro, o Tá cara querendo manda até na me viola. Violeiro de rock contratar. metal, eu só não entendi como isso funciona. Violeiro de rock É metal. o primeiro violeiro metaleiro do Brasil. Pois Não, é. mas existem uns caras aí que tocam metal na viola também, que é bacana. Rapaz, ele corta pra todo lado, meu irmão. Isso aí é um cortador de lado danado. Pô, Pro lado que tiver, ele tá indo aí. Se Como for pra diz meu tocar. amigo Elton, lá ele, pô, lá ele. lá ele. Mas obrigado pela leveza aí desse finalzinho. É bom a gente descontrair também. Você que tá em casa, ficou até aqui, a gente só tem um beijão grande pra te mandar, ó, pra você. Um beijo hétero para os homens e um beijo hétero também para as mulheres. Mas é muito importante você estar aqui com a gente, né? Prestigiando. Tá o Ricardo rindo ali. O Ricardo, você tá querendo um beijo também, Ricardo? Beijão pra você, Tem que meu pedir querido. pessoal de casa, deixar o like, comentar, É lógico. aí, compartilhar, ó, e tem o sininho aqui do lado, ativa o sininho aí para você Exatamente. receber notificação de novos episódios. Doutor Henrique Arruda, é satisfação muito grande. A gente está abordando um tema de grande relevância para a organização empresarial de qualquer um que consiga aí atingir um número de patrimônio, precisa organizar e quer deixar as coisas organizadas para o futuro. Então é um assunto muito pertinente, muito propício. Para mim é uma honra recebê-lo aqui para este programa. E a gente te espera aqui mais vezes para a gente falar de outras coisas, Será um de prazer. outros assuntos Com jurídicos, né? Nós estamos aqui abrindo também as portas. Você está inaugurando aí, eu acho que é o primeiro advogado, né? É o nosso primeiro advogado, É o né? primeiro advogado. Inaugurando aí a nossa conversa jurídica. A gente tem um projeto aqui de ouvir um pouco mais. Eu acho que o direito precisa de mais orientação, precisa de mais informação correndo aí e sendo mais popularizada. E o canal aqui é para isso. O nosso setor de mármore e granito, de pedra ornamental, de pedra natural, agradece o seu tempo. O Pó de Pedra é muito feliz por te receber aqui e que venham outros. E você de casa, o nosso muito obrigado por você estar aqui acompanhando esse programa até aqui. Um beijo grande e você já sabe aqui com a gente, falar de pedra. Ficou mais leve. É isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima.